Nesse vídeo de hoje eu conversei com o Dr. Carlos Jafé. Carlos Jafé é cardiologista, chefe de serviço, gerente de uma turma enorme que cuida da cardiologia do nosso Hospital Santa Joana. E aí ele traz algumas coisas muito interessantes para a gente nesse bate-papo, muito divertido, muito alegre, em que ele, com todo o seu vigor, sua alegria, que vocês vão ter a oportunidade de ver, traz para a gente questões interessantes e atuais sobre a saúde cardiovascular da mulher. Um problema que seja o que mais mata atualmente a mulher no mundo todo. Então, aproveita, curte o vídeo, compartilha com quem você ama, tá? E se inscreve no canal. Então, Carlos Jafé, colega, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em fazer esse bate-papo conosco. E aqui a gente trabalha conversando sobre a saúde da mulher. Então a gente quer trazer informação de qualidade, a gente quer fazer esse conteúdo para as nossas pacientes e para aquelas que nem sabem que vão ser nossas pacientes, mas que a gente convida a conhecer nosso trabalho através dessas conversas. Então, Jafé, você é um cardiologista muito conhecido na praça, radicado em Recife, chefe de serviços. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Yolanda, eu que agradeço essa oportunidade de discutir um assunto extremamente relevante, que é a saúde cardiovascular da mulher. E eu tenho certeza que nós vamos discutir vários assuntos extremamente interessantes para quem estiver nos assistindo ver a diferença que existe da doença cardiovascular no homem e na mulher, porque existem grandes diferenças e nós precisamos conscientizar todas as mulheres desses fatores de risco que são importantíssimos no dia a dia nosso. Eu trabalho com câncer ginecológico, e assim, claro que o pano de fundo disso tudo é a saúde, o cuidado com a saúde da mulher. E aí, muitas vezes, a gente sabe que câncer é uma doença que gera muito medo, existe um estigma todo, né, que envolve o diagnóstico do câncer. E eu já brinquei algumas vezes com pacientes assim: olha, você vai num cardiologista, porque você tem medo de morrer de câncer, mas você, no Brasil, se morre mesmo é do coração, hein? E isso daí é uma verdade. É ainda a primeira causa de morte em mulheres. Isso é a maior causa de morte no mundo inteiro. Cerca de 1/3 da população, elas vão ter alguma doença cardiovascular. E aí a gente tem várias doenças cardiovasculares. E como você falou um pouquinho do câncer, né, a gente sabe que os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares, eles são muito semelhantes aos fatores de risco que levam os pacientes a virem a ter câncer. Então é muito importante essa integração das especialidades. A oncologia, a cardiologia é fundamental, porque esses fatores a gente só pode prevenir essas pessoas de virem a ter uma doença, seja do coração, seja um câncer, com a prevenção dos fatores de risco. Muito bem. Outra conversa de consultório era assim: querida, você já foi paciente que reluta aí num cardiologista com triglicerídeos lá em cima, pipocado, né? E eu digo assim: você tem que ir no cardiologista. Mas por quê? Aí eu digo assim: olha, você já foi visitar alguma amiga sua que infartou? Aí ela: não. Eu digo: é porque se a mulher infarta, morre, né? O homem ainda tem não sei quantas chances. Isso é uma verdade, sim ou não? E por que a mulher se dá tão mal em infarto, tão pior do que o homem nos infartos? Isso. Esse é um dado extremamente importante. Vamos conversar um pouquinho sobre os fatores de risco que envolve
tanto homem como mulheres. Nós temos vários fatores de risco. O primeiro é o fator genérico, o fator hereditário, que esse nós não temos como modificar. Vale salientar que 80% das doenças cardiovasculares elas são evitáveis. E esse é um fator hereditário, nós não podemos mudar. Mas os outros fatores sim, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, a dislipidemia, a hipertrigliceridemia, como você falou, uma mulher com um triglicerídeo muito alto, a gente sabe que é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, tá? A vida sedentária, a obesidade, a mulher está muito mais predisposta à obesidade do que o homem. Os quadros depressivos, a mulher tem muito mais depressão, tem uma tendência maior a ter quadro depressivo do que os homens. Então veja que todos esses são os fatores. Além disso, nós temos o tabagismo, nós temos o consumo exagerado de bebida alcoólica e todos esses são fatores que são comuns. No entanto, eu gostaria de falar sobre os fatores específicos da mulher. Veja, menarca, aquela primeira menstruação. Quanto mais cedo a menarca acontecer, maior será o fator de risco. A menopausa precoce, que é um assunto extremamente interessante, Yolanda, que a gente pode, inclusive, bater um papo sobre menopausa, reposição hormonal, o sim ou não, a visão do cardiologista, que também é uma coisa bem interessante. Então, a gente está falando aqui em menarca e menopausa como um fator de risco de doença cardiovascular. No entanto, nós temos que levar em consideração todas as síndromes que envolvem a gestação. Por exemplo, o homem não engravida, mas a mulher engravida. A mulher pode desenvolver hipertensão gestacional, pode desenvolver a pré-eclâmpsia, e isso são fatores de risco para a doença cardiovascular. E são muito poucos, até colegas, que questionam no consultório, no seu interrogatório sintomatológico, nos seus antecedentes, se a mulher, na sua gravidez, teve alguma complicação, como, por exemplo, pressão alta. Porque diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional é um fator de risco importante. Então, hipertensão gestacional, a diabetes gestacional. Uma coisa que você trabalha muito é a síndrome do ovário policístico. Veja, quem imaginar um cardiologista chegar no consultório e perguntar a uma mulher se você tem síndrome do ovário policístico? Esse é um fator de risco importante. Então veja que nós citamos vários fatores de risco que levam a uma incidência maior da doença cardiovascular em mulheres jovens. E isso tem que ser alertado à população e deve ser exatamente tratado, prevenido. E por isso que as mulheres têm hoje tido muito maior ocorrência de doença cardiovascular de forma mais jovem e têm morrido muito mais, inclusive em algumas faixas etárias com os homens. A gente sabe que naquele período do climatério, aquele período de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, essas mulheres praticamente elas têm a mesma incidência da doença cardiovascular no homem. No entanto, após a menopausa, que seria mais ou menos após os 64 anos de idade, essas mulheres têm tido doença isquêmica do coração de uma gravidade muito maior. Então ela tem tido muito mais complicações cardiovasculares, inclusive morte, do que os homens. E por quê? Por conta de todos esses fatores de risco que nós colocamos aqui. E além disso, nós temos outros fatores socioeconômicos. Por exemplo, eu não me recordo ninguém ter dito que conheceu um homem que foi assediado. Mas mulher sim, a gente só vê todos os dias mulher assediada de todas as formas, e isso também reflete na doença cardiovascular. Então, todos esses fatores levam à resposta da sua pergunta. Um coração partido, tá? Exatamente. Isso você falou de coração partido, mas nós temos uma síndrome chamada de síndrome de Takotsubo. Essa síndrome é exatamente a síndrome do coração partido. E ela incide muito mais em mulheres pós-menopausa do que nos homens. Só para você ter, a literatura traz cerca de 90% dessa síndrome, tá? Ocorre em mulheres, tá? E mulheres justamente no pós-menopausa. E o que é essa síndrome? Essa síndrome é quando você tem toda a sintomatologia de um infarto agudo do miocárdio, você pode ter todas as complicações, levar você até a morte.
levar choque cardiogênico, e você vai para o hospital, você é atendida, você é tratada com um infarto agudo do miocárdio, e, no entanto, quando você faz ser submetida a um cateterismo, que é o exame padrão ouro para tratar o infarto agudo do miocárdio, nas primeiras horas, você encontra uma coronária, todas as suas coronárias normais, e o ventrículo esquerdo em franco sofrimento. Então, isto é exatamente a síndrome do coração partido. E puxando um ganchinho nisso aí, nós temos algumas patologias cardiovasculares que incidem muito mais as mulheres do que os homens. Então, a gente tem uma patologia chamada ANOCA, INOCA e MINOCA. Vocês já ouviram falar sobre isso? É uma coisa tão interessante. Veja, ANOCA. ANOCA o que é? É angina do peito. Essa angina do peito sem ter uma doença coronária obstrutiva. E acomete muito mais as mulheres. Né? INOCA é exatamente a angina e o infarto, tá? Sem alteração nas suas coronárias. E a MINOCA é exatamente o infarto agudo do miocárdio. Nesse grupo e mais frequentemente nas mulheres. Por quê? Porque normalmente as mulheres têm uma sintomatologia atípica. Ela não tem aquela sintomatologia característica do homem quando tem um infarto agudo do miocárdio. E, além disso, elas são subvalorizadas na sua sintomatologia. Então, muitas vezes a mulher não tem aquela dor típica, aquela dor em aperto que você descreve, com irradiação para a mandíbula, para o membro superior, para as costas, com sudorese, de forma nenhuma. Muitas vezes a mulher ela tem uma sintomatologia muito pobre, é um mal-estar, é um desconforto, sem aquela característica. Né? Então, e por que ocorre isso? Porque a anatomia coronária das mulheres são diferentes dos homens. As mulheres tendem a ter as coronárias mais finas, mais tortuosas e ter mais doença da microcirculação. Enquanto o homem ele tem mais a doença obstrutiva. Aquela doença obstrutiva é aquela que leva à formação de uma placa de ateroma, de cálcio com gordura, que todos nós vamos ter ao longo da nossa vida, né? E que com isso faz com que faça a obstrução da coronária e leva ao infarto do miocárdio. Né? Então esse é o ponto. Enquanto as mulheres têm muito menos doença obstrutiva e mais doença da microcirculação. A mulher sobrevive menos ao infarto do que o homem. E se sim, isso tem a ver com essa disposição, tá, das artérias. Na verdade, assim, a mulher ela sobrevive até mais depois da vigência do infarto. Na verdade, o homem morre mais na fase pré-hospitalar, desde a queixa, do início do sintoma até a chegada ao hospital. A mulher não, mas ela tem uma doença de muito maior gravidade do que o homem. Né? Então ela tem uma doença cardiológica mais grave do que o homem, apesar que o homem morre mais do que a mulher. Mas, e principalmente da fase pré-hospitalar. Tá? Então, essa é uma diferença e provavelmente está atribuído a todas essas características que nós conversamos aqui, características que são próprias do sexo feminino. Ok, interessante. A doença depressiva, a depressão, tá? Ela guarda uma relação com a doença cardiovascular. Sim. Sim. A depressão hoje é um fator de risco, né? E quando a gente vai tratar de fatores de risco, a gente sabe que a depressão atinge homens e mulheres, mas ele é muito mais frequente nas mulheres. Então, esse é um fator importantíssimo e que leva exatamente, a gente tem que dar todo o suporte, e muitas vezes a gente precisa de uma equipe multiprofissional para dar suporte não só do médico, do clínico, do cardiologista, do psiquiatra, mas também da psicologia, muitas vezes de um educador físico, porque a atividade física é uma coisa que melhora muito o perfil desses pacientes que estão de caráter depressivo. E um detalhe que muitas vezes leva a depressão nas mulheres é o seu dia a dia em casa, né? Porque muitas vezes a mulher não é considerada como a dona da casa, e na verdade é ela a dona da casa. Não existe uma casa sem ter uma dona, e na verdade essa é a mulher que faz tudo, que além do seu trabalho fora de casa,
né? Tem filho, tem marido, tem empregados para administrar. Então, realmente ela fica muito sobrecarregada e a gente tem que ter uma atenção especial para as mulheres. Muito bem. Quando começa um cuidado com o coração? Em que idade a gente começa a pensar nisso? Eu digo que desde a infância. Certo. Nós pegamos pegar crianças e adolescentes, e isso é uma questão de educação, tá? Familiar. A gente tem que começar a tratar desde aquela criancinha que logo após o seu nascimento, ou chega na idade a partir do seu 2º ano de vida, na sua alimentação, no acompanhamento do peso, na orientação alimentar e da educação de atividade física, isso é fundamental. E lógico, se você tem um histórico familiar, eu digo um histórico de antecedentes de pai, de mãe, de avós, com doença cardiovascular, essas crianças, sejam do sexo masculino ou do sexo feminino, elas precisam ter uma atenção especial e começar desde cedo a fazer pelo menos uma avaliação com o seu cardiopediatra ou mesmo com o seu pediatra, que não deixa de ser o clínico da criança. Eu penso que esse cuidado começa no supermercado, nas suas escolhas, tá? Até que ponto a dieta tem um peso, tá? No surgimento ou não. Atividade física, sim, mas se a gente quiser atribuir peso, tá? Onde é que eu devo olhar com mais cuidado? Eu falei da feira porque não adianta, muitas vezes você tem um hipertenso, um cardiopata em casa e quem faz a feira da família não é nada disso, então traz tudo que não é para trazer, né? Muitas vezes dieta riquíssima em sódio, né? São os embutidos, são os enlatados, né? Então essas escolhas, elas têm peso. Como é que você vê isso? Significativo, isso é fundamental. A base começa na alimentação, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, cereais, fibras, e evitar exatamente o que você falou, os embutidos, os enlatados, os produtos industrializados. A gente sabe que o comércio de produto industrializado hoje é enorme e toda criança gosta de um produto industrializado, que é gostosinho, já anda com ele debaixo do braço. Então isso é péssimo. E a gente também tem que levar essa orientação para as escolas, de qualquer nível, seja escola privada ou escola pública. Aqui tem um suporte nutricional de um profissional especializado, no caso de um ou de uma nutricionista, que possa orientar essa dieta das crianças desde a infância. Muitas vezes, Yolanda, a gente não consegue, oferece uma verdura, um legume a uma criança, a criança normalmente rejeita. Mas se você for oferecer uma batatinha frita, ela vai aceitar. Ou uns tipos da vida, ela vai aceitar melhor do que uma salada. Então, efetivamente, mas isso vem da educação. Educação que nós, pais, avós, né, nós damos aos nossos filhos e damos aos nossos netos. 3 bebidas, as minhas prediletas. Tá? Então, água, café e vinho tinto seco, de boa procedência e tal. Então, todo álcool é ruim para o coração ou a gente salva esses? O que é que você me diz? Eu te digo que é o seguinte, eu sou um cardiologista que eu não proíbo os pacientes do consumo de bebida alcoólica, mas eu oriento sobre a quantidade. Como você falou do vinho, de todas as bebidas que nós temos no nosso dia a dia, o vinho é o mais saudável. E, inclusive, o vinho tinto, tá? Ele tem várias publicações mostrando que, dependendo da quantidade que você venha a consumir, até de forma diária, que isso é uma coisa que a gente não orienta ao nosso paciente, mas que a gente pode comentar aqui e falar um pouquinho, para que essas pessoas não consumam álcool diariamente e venham se formar daqui a pouco, se tornar um alcoólatra.
Mas é importante salientar que o vinho em pequena quantidade, meia garrafa de vinho, até com uso mais frequente, ela faz bem para as doenças cardiovasculares. Não só o vinho, como também o uísque, em torno de 1 ou 2 doses de uísque, digo doses medidas de 50 ml, tá? Elas vão fazer bem. Até a cerveja, que é uma bebida mais fermentada, dependendo da quantidade, 2, 3 latinhas de cerveja, isso não vai lhe trazer mal nenhum. É lógico que isso vai variar de pessoa a pessoa. Você chegar, normalmente, na literatura diz assim, ele difere o consumo de bebida alcoólica homem e mulher. É interessante. Mas por que isso aí? Porque a mulher está mais frágil ao álcool, né? Que na verdade a gente é muito pouca a variação do homem para a mulher, né? Então são coisas, mas eu como cardiologista eu digo que se você gosta e se você faz com prazer, num bom papo, uma boa companhia, porque Yolanda é o seguinte, quando você uma forma de prevenir a doença cardiovascular também é ter momentos de prazer, momentos de lazer. E, normalmente, quando você vai tomar um vinho com os amigos ou amigas, você está tendo um momento de lazer, de prazer, uma conversa agradável, dar boas risadas. Isso faz bem para o coração. Que coisa boa. Café demais. Café demais faz mal, né? Mas a gente diz que é o seguinte, em torno de 3, 4, no máximo 5 cafezinhos durante as 24 horas, ele não vai fazer mal, tá? Então, de forma nenhuma. Eu tô salva. De forma nenhuma. Algumas pessoas, quando consomem cafeína no final da tarde ou à noite, tem problema com sono, porque realmente o café é um estimulante, né? E como tal estimulante, muitas pessoas que são sensíveis, né? E aqui eu esqueci de comentar que é o fato do sono. Eu acho que é muito interessante a gente frisar que um dos fatores de risco, tanto para homens como mulher, se chama a apneia do sono, que hoje está dentro dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, se você não tiver uma noite de sono boa, regenerativa, tá? Certamente isso pode levar você a ter uma incidência muito maior de doença cardiovascular e em alguns casos, inclusive, de hipertensão, né? E a gente sabe que hipertensão hoje é uma doença extremamente grave e silenciosa. E cada vez mais os níveis pressóricos devem ser mantidos mais baixos, né? Até para diagnóstico. Então, hoje a gente tem como estratificar o risco de um paciente, seja ele homem ou seja mulher, mas salientando que a mulher deve ser estratificada esse risco de uma forma diferente, considerando todos os fatores de risco que nós começamos aqui inicialmente. Eu noto que os cardiologistas, de uma maneira geral, nesses últimos tempos, eles têm mais lançado mão de medicamentos e drogas que induzam sono, a valorização do bom sono, do sono de qualidade, do sono aprofundado, do sono reparador noturno. Ele começa a ocupar um espaço e importância na prevenção de várias doenças, né? E o câncer é uma delas, né? Mas, assim, no coração, os cardiologistas hoje faz parte do receituário deles que o paciente precisa dormir e dormir bem, né? Você medica o sono dos pacientes? Eu medico, mas antes de medicar eu estudo o meu paciente, sabe, Yolanda? Eu vou fazer uma polissonografia, que é um exame simples, hoje você pode levar o aparelhozinho para sua casa, dormir no seu cantinho, tá, com o seu travesseiro, que eu acho que todo mundo gosta do seu travesseiro, e você dá o diagnóstico realmente se você tem ou não apneia e você classificar. Eu acho que todo tratamento deve ser individualizado. Além disso, você deve fazer o que nós chamamos da higiene do sono, todo aquele preparativo. Muitas pessoas vão para o quarto, mas está com a televisão ligada, está no celular, que hoje é um vício, redes sociais, e você começa a fazer sabendo que esse celular, essa TV, ela está emitindo, vamos dizer assim, raios que vão lá para o teu encéfalo, para o teu cérebro, e que vão manter um estímulo e que vão tirar seu sono.
Então é muito importante você fazer essa higiene do sono, tá? Se tiver a apneia do sono, trata a apneia do sono. Se você tiver mesmo uma forma leve, uma forma moderada, você pode fazer atividade física, alimentação, não nunca comer, deitar e dormir, dar uma pausa de 2, 3 horas, sempre uma alimentação à noite mais leve. E se mesmo assim você não tiver, sim, eu utilizo drogas antidepressivas, que tanto pela manhã como à noite, porque ela vai produzir substâncias que vão dar prazer, vão diminuir sua ansiedade, que é uma coisa importante. Algumas pessoas não conseguem dormir porque são ansiosas. E um recadinho que eu deixo para todos vocês: se você for uma pessoa muito atarefada, como nós, né, Yolanda, que trabalhamos o dia inteiro, se você tem um plano do outro dia, faça seu planejamento, escreva no papelzinho ou mesmo na agenda do seu celular, para você não dormir pensando no que você tem que fazer naquele outro dia. Então você faz o seu planejamento do dia seguinte, suas metas, para que você possa dormir. E aí, algumas vezes, se faz necessário realmente o uso de algumas medicações. Então está valendo para o coração também aquela máxima que a gente advoga, que é tomar café da manhã como um rei, isso, almoço como um príncipe e jante como um mendigo. Um mendigo, exatamente, é exatamente isso. No popular, é exatamente o que você acaba de dizer. Muito bem. A gente falou em atividade física e e a gente falou também sobre todas as culturas, do ponto de vista assim, antropológico, eles produzem a sua própria substância, né, da alegria. Então, assim, toda a sociedade tem lá a sua cachaça, o seu destilado, o seu fermentado, né? Mas isso vem de uma época em que as pessoas também andavam mais, as pessoas também gastavam mais calorias e as pessoas também conviviam de uma forma familiar na busca do alimento, do autossustento. Então era outro mundo, não tem esse negócio de uma casa hoje que eu digo a Alexa, ela fecha as cortinas, ela apaga as luzes, né? Então assim, a gente está trabalhando muito, mas também a gente está vivendo uma época de muito luxo, de muito pouco esforço, né, físico propriamente dito. Então, por incrível que pareça, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho é que as famílias que se reúnem para fazer atividade física juntos, eles parecem mais felizes, né? E uma coisa que eu estimulo muito minhas pacientes é assim, vai buscar sua amiga, vai buscar sua irmã, vai buscar sua filha, vai buscar... Então, assim, se junta, tirem uma hora para irem juntas. Então, agora, assim, não vão falando mal da vida dos outros, não. É boquinha calada, fazendo seus... mais com a companhia do outro. Como é que você estimula seus pacientes? Porque é difícil, né? Tirar uma pessoa do sedentarismo é muito difícil. É muito difícil. E isso foi bem lembrado que quando a gente conversou aqui inicialmente sobre criança, né? Até outras coisas. Veja, as crianças do passado, da nossa época, vamos dizer assim, a gente ia à praia fazer caminhadas, jogar futebol, basquete, vôlei. Hoje não, todas as crianças estão brincando num telefone, num smartphone, com jogos eletrônicos ou videogames. Então isso vai aumentar a incidência de doença cardiovascular e a gente vai ver daqui a algum tempo. Essa questão de conscientizar os pacientes a fazerem atividade física, eu sempre procuro no consultório que o paciente se envolva na consulta. E eu tento explicar para ele e convencê-lo da necessidade que ele tem de praticar algum tipo de atividade física, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, tá? Então eu procuro que ele faça uma atividade na modalidade que ele goste. Porque não vai ser uma coisa de 1 mês, de 2 meses, vai ser uma coisa para toda a sua vida. Que também tem um espaço para se você gosta de ir para academia, você vai para academia. Se você não gosta, vá para a caminhada, vá andar de bicicleta, vá para uma corrida, junte os amigos
tá? Vamos fazer uma caminhada. Então, isso é uma fórmula de estimular. E o mais importante é você mostrar, por exemplo, no nosso caso, que uma atividade física é correspondente a uma droga que eu prescrevo no meu receituário e mando na farmácia. E essa pessoa, na hora que estiver fazendo atividade física, ele não vai comprar na farmácia. É a vontade dele, o desejo dele de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e de viver mais e viver com menos doença cardiovascular, com menos câncer, porque eu digo que a atividade física melhora tudo. Jafé, você acha que o brasileiro incorporou, né, a cultura de fazer check-up? O check-up vale a pena? É recomendado? Isso é oficializado? Quantos exames do coração uma pessoa precisa fazer por ano, a partir de qual idade? E quem é essa pessoa que precisa disso? Define sua pergunta, Yolanda, porque na verdade o check-up todos nós devemos fazer. E aí, a partir de que idade? É importante salientar que se a gente leva de uma população de uma maneira geral, eu diria que, e o que está na literatura hoje, inclusive em diretriz e consenso, é que a partir dos 40 anos de idade, seja homem ou seja mulher, tá, devo fazer um check-up. E quais são os exames que vão ser necessários? Nós temos que tratar cada paciente de forma individualizada. Tá? Então, alguns vão ser necessários mais exames, outros menos, dependendo dos seus fatores de risco, de como é a sua vida do dia a dia. Né? Então, isso vai variar de paciente em paciente, inclusive porque hoje o tratamento que nós fazemos é também individualizado. Quando a gente vai falar de prevenção, um dos grandes vilões das doenças cardiovasculares é o colesterol elevado. Mas, por exemplo, aquele nível que você vê no laboratório, cada pessoa vai ter o seu nível e você vai ter que tratar e atingir a meta. Então, efetivamente, isso vai variar de pessoa a pessoa. Por isso que esse check-up deve ser um check-up individualizado. Lógico que nós temos um número de exames ou um número de necessidades padrão, tá? Como, por exemplo, você pegar uma pessoa de 40 anos, você fazer um teste de esforço, um teste ecométrico, um teste extremamente simples, onde nós vamos avaliar a curva pressórica, o estímulo de arritmia por esforço, ou mesmo alterações isquêmicas, a sua capacidade funcional de você fazer um exercício, seu VO2, onde a gente pode fazer uma programação, inclusive, para atividade física. É importante. O paciente, alguns, um ecocardiograma para você analisar anatomia, função, tamanho das suas câmaras, válvulas e mais uma rotina básica, a rotina de laboratório que normalmente a gente faz. No entanto, aquelas pessoas que têm antecedentes familiares, doença cardiológica, ou pai ou mãe que tiveram infarto agudo do miocárdio, angina do peito, qualquer outra cardiopatia, essas pessoas devem se tratar mais cedo. E aí, mais cedo pode ser até a partir da fase de infância, adolescência, e fazer alguns exames complementares. A não ser aqueles que são obesos. Você é gordinho, então se você é gordinho, você vai ter que tratar de forma diferente, e você vai ter que fazer check-up com mais frequência, porque a gente sabe que a obesidade é um fator de risco importante. A gente diz que o gordinho é um paciente que tem um fator de risco inflamatório muito grande. Isso. Né? Se a gente for lembrar um pouquinho, na época da pandemia da Covid, todo paciente que era obeso ele tinha um risco muito maior de complicações e de morte pela Covid-19 do que as pessoas que tinham o seu peso adequado. E vale salientar que não leve só a obesidade, o critério do índice massa corporal, mas a gente tem que contar também os pacientes que são que tenham sobrepeso. Então, se você tem um índice massa corporal acima de 25, ele já é um fator de risco, porque você está com sobrepeso. E levar em consideração também a circunferência abdominal. Se você for observar, e aí uma diferença bem clássica de homem e mulher. Homem, normalmente, quando engorda, ele engorda mais o abdômen. Né? Enquanto a mulher não, ela engorda com todo. O quadril, o busto, os braços, as coxas. Né? Então, é um ganho de peso, vamos dizer assim, de forma uniforme, diferente do homem. Homem, você não vê homem crescer braço de gordura ou de perna, você vê a barriga crescendo. E essa barriga
é a gordura visceral, é a gordura abdominal, que é um fator de risco importantíssimo hoje. Então, se você pegar um homem com uma circunferência abdominal superior a 102 centímetros e uma mulher com circunferência abdominal maior do que 88 centímetros, isso é um fator de risco importantíssimo. E olha que eu estou falando já no nível máximo, porque se a gente for contar, pode ser até mais abaixo, tá? Se nos exames de laboratório, que a gente também pede muita rotina e rotinas anuais, eu digo que a ginecologista é o grande clínico da mulher, né? E o cardiologista passa a ser do homem, né? Se a gente for ver os fatores de risco para mortes e tudo mais. E aí a gente pede com muita frequência exames de rotina anual, quando está acompanhando alguma condição clínica ginecológica, oncológica. Dos exames laboratoriais de rotina, tá? Qual é aquele que tem um peso maior que eu vou dizer para minha paciente, ó, para tudo que você vai para o cardiologista, tá? Ah, mas eu ia fazer uma cirurgia para tudo. Você vai no cardiologista e só volta quando ele me devolver. Qual é o exame que você... Veja, de laboratório, eu posso dizer a você que é o seguinte, um fator de risco muito importante para a gente seria o colesterol. E aí o colesterol, você envolve o colesterol total, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, que é o colesterol que protege os seus vasos da ação do colesterol ruim, que é o LDL. Esse hoje é o grande foco para nós cardiologistas, é o colesterol HDL e o colesterol LDL principalmente. Tanto para você ver que o colesterol LDL ele precisa ter, hoje tem metas. Então você tem aqueles pacientes que têm uma meta de deixar o LDL abaixo de 130, outros abaixo de 100, outros abaixo de 70 e outros abaixo de 50. Então hoje tem muitas formas de tratar esses pacientes. Então, por conta disso, exatamente para chegar a essas metas. Outro ponto importante do laboratório seria a glicemia, aquela glicemia que você faz de jejum, e eu sugiro normalmente que sempre faça com hemoglobina glicada. Porque muitas vezes o paciente se prepara para fazer a glicemia de jejum, faz aquela semaninha assim, isso. Mas a hemoglobina glicada que você vai fazer a média, olhar para trás, então você vai ter um diagnóstico preciso. Porque a gente sabe que a diabetes anda junto de quase todas as doenças cardiovasculares, inclusive do câncer também. Então, esses são os exames. Dá uma checada na função hepática, sim, é importante, um TGO, um TGP, e pelo menos a dosagem de uma creatinina e um sumário de urina para você ver se não tem doença renal associada. Ok. Tá? A hipertensão gera muita doença renal e ela pode ficar subclínica. Subclínica, assintomática. A hipertensão é uma doença assintomática, ela não tem sintoma nenhum. E aí, falando de hipertensão, muita gente diz assim, eu tô com dor de cabeça por conta da pressão. Não. A dor de cabeça é que leva à hipertensão. E eu gosto de dizer para os pacientes, por exemplo, se você estiver com dor de dente, você vai avaliar a sua pressão? Aí o paciente diz, não, doutor, não vou não. Mas se você tiver com dor de cabeça, você vai? Vou. Por quê? Qual é a diferença para você de uma dor de dente e uma dor de cabeça para você aferir a pressão? É porque ele pensa que a dor de cabeça, que algum vaso vai se romper e vai morrer, mas na verdade, qualquer tipo de dor pode ser manifestar uma elevação da pressão arterial. Okay. Então, efetivamente, a hipertensão é uma doença silenciosa e a gente deve tratar cada um de uma forma diferente. Muito bem. E qual seria o recado que você daria para as mulheres, tá? Nesse caminho do consultar ou não consultar o cardiologista? Deixa aí o teu recado. Olha, o primeiro recado é você, Bo. Como você bem falou, o ginecologista para mim é o clínico da mulher, não resta dúvida. E a gente recebe muitos pacientes encaminhados por ginecologista com avaliação como essa desses exames alterados. Mas o recado que eu deixo aqui para você que está nos assistindo nesse momento é: procure fazer regularmente um check-up, procure seu médico, procure seu ginecologista, ou procure seu clínico, ou procure seu cardiologista. Se você tem mais de 40 anos de idade, procure fazer uma avaliação cardiológica periódica
conta com alguns exames complementares que se fazem necessários. Hoje a medicina evoluiu, a cardiologia evoluiu de forma significativa e a gente tem como evitar grande parte das doenças cardiovasculares, dos cânceres, apenas com a prevenção. E isso depende da gente e depende de você. Saber, conhecer e participar do tratamento junto com o seu médico. Não adianta só o médico chegar no consultório e lhe dar uma série de exames, prescrever vários remédios e não conversar sobre essa sua integração. Você como paciente, nós como profissionais de saúde, como médicos, para que você possa viver mais, viver melhor e com o coração saudável. Muito bem, Jafé. E que todo mundo possa ser feliz, prevenindo as doenças que trazem tanta morbidade, né? Porque a gente pensa em morte, a gente fala em morte, a gente fala, mas existem as sequelas e as limitações. E por que não prevenir uma coisa que possa, né, efetivamente chegar a deixar você tão limitado, né? E quem se limita muito na vida também não consegue ser feliz. Então vamos ser felizes, todo mundo saudável. Então vamos ficar por aqui. Eu queria agradecer muito a você esse bate-papo. Eu achei formidável, tá? A sua alegria, sua simpatia, tá? E sua didática. Eu achei formidável o nosso bate-papo. Yolanda, eu que agradeço essa oportunidade, fantástico estar aqui com você. Espero receber o convite para outros bate-papos, que vai ser fantástico conversar sobre o assunto, porque eu acho que essa informação tem que chegar lá na ponta, naquelas pessoas que vão nos assistir, tá? Essa é uma forma de prevenção. E procure ser feliz, como a Yolanda disse. Procure pessoas agradáveis, pessoas que lhe dêem prazer, de um bom papo, uma boa conversa como essa que nós estamos tendo aqui. Então, a vocês, um forte abraço